Boa noite, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional, sempre com você de segunda a sexta-feira, sempre às 10 da noite, ou na sequência do programa JB, fica mais fácil, né? Você confere, acompanha entrevistas importantes, a discussão sobre os temas da cidade, da região e do país também. Lembrando que, às 1h30 da tarde, a gente tem o primeiro encontro do dia no painel regional Debates, com personalidades da região metropolitana do Brasil, que passam pelas nossas bancadas, na medida do possível, né, apontam aí os caminhos e as soluções para as nossas demandas, para os nossos problemas, para as nossas maiores dificuldades e discutem sempre junto com você os temas importantes de nível nacional também. Nessa edição, o painel regional abre mais uma vez espaço para o consumidor. A gente com prazer recebe aqui o coordenador do SIDOC aqui em Santos, o advogado Rafael Quaresma. Boa noite, Quaresma, um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Boa noite, Edgar, o prazer é meu, tudo certo, muito trabalho. Com a gente também o nosso companheiro jornalista Aldo Neto, mais uma vez participando e colaborando aqui conosco no painel regional. Tudo bem? Boa noite, Aldo. Boa noite, Edgar, boa noite, Rafael, e uma boa noite especial aos nossos telespectadores. Muito bem, a gente abre então o painel regional e junto aqui com o Rafael Quaresma, né, lembrando sempre o SIDOC, o Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor. Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor aqui de Santos, né, que fica lá no Poupa Tempo, na área central da cidade, né, um lugar de fácil acesso, as pessoas podem ir lá fazer suas queixas, as suas reclamações, né? E como nós ainda estamos neste início de retorno às aulas, neste início de volta às aulas, algumas escolas vão deixar para a semana que vem, começo de fevereiro, outras voltaram agora, né, no último dia 27, segunda-feira, 28, terça-feira, né? Ainda há muita discussão, muita reclamação, né? Muita gente descontente com a rematrícula, preço de rematrícula, aumento de mensalidades, né? E preço de materiais, preço do material escolar. É isso aí, o Quaresma. Mais ou menos isso que está acontecendo, não? É mais ou menos isso, sim. Edgar, boa noite ao Aldo também, ao telespectador. O que nós temos verificado nesse início do ano é sempre aquela procura por parte dos pais acerca de esclarecimentos envolvendo essa relação específica de consumo. E, de certa maneira, tentamos nos antecipar, porque desde o final do ano passado, na verdade, desde o final de novembro e início de dezembro, oficiamos as escolas do município, as escolas de Santos, para que elas nos enviassem a lista de material, até em razão, né, em função da lei federal aprovada naquele mesmo mês do ano passado, de novembro, proibindo o que já era uma prática abusiva no Código, a exigência de bens de uso coletivo. Então solicitamos o envio das listas de materiais para que pudéssemos fazer essa verificação, se as listas já estavam de acordo com a nova legislação e também com o que determina o Código de Defesa do Consumidor. O que mudou aí dessa legislação? Acho que seria interessante, né, para a gente explicar ao telespectador. A legislação, ela reforçou aquilo que o Código, lá no artigo 39, rotulava como prática abusiva. Basicamente, essa lei ela proíbe que as escolas exijam dos pais ou dos alunos o fornecimento de bens ou de utensílios que sejam de uso compartilhado, de uso coletivo, sim. Porque se presume, se entende que estes insumos dizem respeito à própria atividade prestada pela escola. Então, não é razoável que a escola exija dos pais o fornecimento de sabonete líquido, de papel toalha, papel higiênico. Tem escolas que colocam esses itens como material. Eu soube, Rafael, teve escola que colocou tinta de impressora. Então, tinta de impressora é um verdadeiro absurdo, não é? Porque isso diz respeito ao custo do serviço prestado, oferecido pela escola. Então, nada mais justo do que ela absorver estes gastos. Claro que numa última análise, quem arca com isso, obviamente, que são os pais, enfim, os alunos, porque aquilo está dentro do custo que ela cobra para prestar o serviço. Mas não é possível que se faça um destacamento disso e um detalhamento para um valor específico ou inserindo na lista de material. Então, nós pedimos o fornecimento da lista, um exemplar da lista, para que pudéssemos verificar se a escola ou se as escolas já estão atentas a essa nova exigência, né? Lembrando que isso realmente já estava no Código de Defesa do Consumidor, mas como uma prática abusiva, agora com imposição de multas específicas. E, além disso, pedimos também para as escolas, no final do ano passado, que nos enviassem a planilha de custo financeiro para o exercício de 2014, para o ano letivo 2014, pedimos de 2012, 2013, 2013 e 2014. Principalmente para
primeiro, para termos isso à disposição, caso pais interessados nos questionem a respeito de possíveis aumentos ou de aumentos tidos como abusivos, e também para que possamos verificar isso junto à escola. E aí o curioso é que esse tratamento, Edgar, ele é feito, né, na verdade, a expedição desses ofícios, ele é feito de forma bastante natural, de forma bastante normal, como uma medida própria do órgão de defesa do consumidor. Não há nenhuma denúncia, não há nada de errado, não é, em relação ao ofício, nada de errado que tenha motivado a expedição de ofício. E foi uma constante que nos chamou a atenção. Os donos de escolas, de um modo geral, se surpreenderam com este pedido, indagando inclusive se teria sido motivo de denúncia ou de algum descumprimento, e não há nenhuma denúncia, pelo menos nenhuma denúncia que motivou essa ação do SIDOC, e a princípio não há nada de errado por parte das escolas, mas nós precisamos disso justamente para atender os consumidores. Caso eles tenham dúvidas, então fizemos essa solicitação. Muito bem. Aqui o povo não está acostumado com serviço público que trabalha, né, Rafael? Aí chega lá, acha que sempre tem alguma denúncia. Olha, o que acontece? Essa mudança de paradigma realmente ela se faz necessária. Não é? Quando eu digo a mudança de paradigma, não em relação ao SIDOC, enfim, mas em relação à lei, à legislação, porque nós não estamos criando nada, nós simplesmente estamos exigindo aquilo que a lei determina. A Lei de Diretrizes e Bases e o decreto que regulamenta a legislação impõe ao órgão de defesa do consumidor, aos órgãos, né? Então, aos órgãos municipais, o PROCON estadual, enfim, solicitar a exibição deste balanço, deste valor, para que possa ser efetivamente apresentado aos pais e que os pais saibam previamente qual é a oscilação para o ano subsequente. E a dúvida que eu tenho, as escolas cumpriram esse requisito aí, Olha, essa solicitação do SIDOC? Então, foram mais de 20 ofícios, né? Não me lembro agora ao certo, mas talvez 26, 27 ofícios, quase 30 ofícios. Destes, Edgar, nós pegamos um período, é verdade, bastante ingrato, não é? Porque estava próximo ali de Natal, Ano Novo. Quando eu digo ingrato em relação à produtividade do nosso ano, não é? Então, muitas escolas requereram prazo, não é? Dilação de prazo que foi deferido por nós. Todas que pediram prazo, nós concedemos um prazo extra, e muitas responderam no prazo assinalado, que era um prazo de 10 dias úteis, final de novembro, começo de dezembro. As que não responderam, semana passada e essa semana, foram formalmente notificadas. A notificação é basicamente o ofício entregue pessoalmente por nós, e eu acompanhei essa diligência com os fiscais que se encarregaram do ato. E essa notificação, ela exige aquilo que o ofício gentilmente solicitava, agora sob pena de imposição de multa. Então, para essas escolas, o prazo derradeiro é depois de amanhã, sexta-feira. Então, dia 31, lá no SIDOC, elas devem fazer a entrega pessoalmente, por motoboy, carta com aviso de recebimento, enfim, esses documentos têm que chegar até nós. Caso não cheguem, a partir de segunda-feira, temos a possibilidade de lavrar o auto de infração e impor, aplicar a multa administrativa que é devido com base no artigo 55, lá parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Mas essa multa não vai resolver o problema daquele aluno que frequenta aquela escola e que não teve acesso ao documento, não é? Então, para isso, nós também solicitamos aos pais que nos alimentem com essas informações, né? Municiem. A gente falou lá da denúncia, não houve denúncia, e a fiscalização, isso é uma tecla que a gente bate bastante lá. A fiscalização, ela não pode ser movida apenas por denúncia, senão fica aquele denuncismo e a gente não faz uma análise do também, todo. Rafael, os pais têm medo de fazer uma denúncia e ver o seu filho retalhado na escola, perseguido por professores, diretores. Isso é muito comum mesmo. Esse receio aí é muito comum. O receio existe, mas nós não queremos crer que isso possa ser praticado pelas escolas, ainda mais escolas maiores. Se isso acontecer, o que o pai pode fazer? Olha, se isso acontecer, é importante que, se o pai já tiver utilizado o canal administrativo lá através do SIDOC, que ele nos reporte essa informação como consequência, inclusive, da primeira medida adotada por ele, não é? Porque nós fizemos estes ofícios e indagamos as escolas estes documentos, notificamos as que não entregaram e, se for o caso, aplicaremos essas multas, mas pedimos aos pais que abram essa reclamação, não é? Que abram essa reclamação para que nós
tenhamos aí a possibilidade de, através de audiência, também intermediar essa composição. E se, num segundo momento, houver qualquer tipo de retaliação, perseguição em relação a determinado aluno por parte de determinada escola, não só nós devemos ser informados, como também a diretoria de educação e a própria polícia, não é? Porque aí o caso extrapola a nossa alçada e me parece aí ser caso de polícia realmente. Muito bem, a gente faz a primeira paradinha aqui no painel regional, primeiro intervalo, e já voltamos para continuar essa conversa importante com o coordenador do SIDOC aqui de Santos, o Rafael Quaresma, acompanhando o nosso Aldo Neto. Já. Estamos de volta, este é o segundo bloco do nosso painel regional, com prazer recebendo aqui o coordenador do SIDOC na cidade de Santos, Dr. Rafael Quaresma, e participação importante também sempre com a gente, o nosso Aldo Neto, companheiro jornalista, mais uma vez colaborando conosco aqui, tá certo? Nós falamos muito no bloco anterior sobre a questão que envolve aí o início das aulas, o retorno às aulas, né, o problema com o material escolar, aquilo que as escolas podem requerer dos alunos, aquilo que não podem, há uma legislação que regulamenta tudo isso, né? E há uma outra situação também, meu caro Quaresma, que você está acompanhando de perto, eu sei disso, conversamos já várias vezes sobre esse tema, que é alguns reajustes abusivos que aconteceram. Nós tivemos uma inflação oficial aí de 5,8%, 5,9%, não chegou a 6%, não vamos arredondar para 6%, né? Sim. E algumas escolas aí aumentando em 14%, 18%, 19%, até 20%, e até acima de 20%, né, de 2013 para 2014. E sem essa coisa de apresentar a planilha de custos, me parece que é o fundamental. O que é que as pessoas devem fazer, né? Como é que as pessoas devem se posicionar a respeito dessa situação? Esse documento, essa planilha, que é justamente a exibição desses gastos, enfim, de ativo e passivo de crédito e débito que a escola almeja aí para o ano subsequente, ela deve ser fornecida aos alunos. É um documento que deve ser, ainda que não solicitado, já fornecido direto pela escola, quer dizer, não precisaria haver essa exigência por parte dos pais, mas justamente a planilha ela vai legitimar ou não esse percentual de aumento, porque se nós ficarmos com a inflação, que foi de 5,9 realmente, qualquer reajuste acima disso seria tido aí como abusivo, não é? Então, é justamente a planilha que vai mostrar aos pais o porquê de determinado período, ano, classe, enfim, ter um aumento maior, haja vista os investimentos ou os gastos contraídos pela escola. Agora precisa mostrar, não é? O que nós vimos também em algumas dessas escolas que visitamos por conta da entrega da notificação formal foi uma afixação resumida e ali também os pais não têm a compreensão total daqueles números que lá estão esposados. Então era importante que isso fosse feito de forma detalhada e até explicando aos pais, porque o pai ciente, entendendo o porquê do reajuste, talvez ele não questione. Se isso não for feito, novamente colocamos o SIDOC como órgão de defesa do consumidor para intermediar essa relação. E aí, retomando o que falamos no bloco anterior, é importante que os pais façam valer esse direito, não é? Quer dizer, a gente sabe que dá trabalho, a gente sabe que é complicado, mas é o mecanismo, é o caminho que nós temos. Então, é importante que seja feita essa reclamação, que nos seja comunicado isso, para que possamos, além de adotar as medidas que já estamos adotando, comunicar ao Ministério Público, né? Temos um bom relacionamento com a Promotoria de Defesa do Consumidor, inclusive na semana passada participamos em conjunto de uma audiência com a Vivo, mas para que o Ministério Público, se for o caso, instaure um inquérito civil, também reúna provas, documentos nesse sentido, e aí nós podemos unir esforços, né? Quer dizer, o SIDOC, o Ministério Público, enfim, outros órgãos, eles devem, em conjunto, atuar em prol da população, em prol do consumidor. E é isso que nós pensamos, é isso que nós imaginamos. Só para, talvez, esclarecer um pouco mais em relação à questão das aulas e de material escolar, mensalidade, o que nós verificamos também é que algumas escolas têm fornecido ou têm permitido a venda de materiais escolares nas suas dependências. E é importante deixar claro que não há, a princípio, nada de ilegal nisso. O que não é possível é um condicionamento, um direcionamento por parte da escola aos pais para que adquiram determinado livro ou determinado material com aquele prestador específico. Isso sim
poderia caracterizar uma venda casada, isso sim é uma prática abusiva também tolhida pelo Código de Defesa do Consumidor. E aquela história do que o sistema de ensino é tal, e porque o sistema de ensino é tal, os livros são todos comprados personalizados. Só para complementar a pergunta de ligar, isso não, acho que não tem só em livros, né? Atinge o uniforme também. Né? Eu, quando estudava, era obrigado a comprar só num único local, porque só aquele local vendia o uniforme da escola. A questão do uniforme... E geralmente era na própria escola. Geralmente na própria escola, ou a escola indica e continua. É vendido na própria escola, eles abrem lá uma sala de aula ou duas, para que a loja se instale ali durante um certo período. Acabou o período, começaram as aulas, enfim, a escola, evidentemente, a sala evidentemente que é desfeita lá a loja, não é? Mas fica sempre indicativo de buscar comprar o uniforme escolar naquele determinado prestador. Todo esse direcionamento, induzimento, em tese, pode sim caracterizar uma venda casada e, como tal, é uma prática abusiva vedada pelo Código. A questão, não tanto do uniforme, mas principalmente do livro, é porque nós temos, como disse o Aldo, essa questão de sistemas de ensino, e aí é importante, primeiro, que isso conste em contrato com os pais, né, com os alunos, que essa informação seja prévia. Então, lógico, o pai, ou enfim, o aluno, o consumidor, quando opta por determinado prestador de serviço, deve saber de antemão que aquela escola, aquele prestador trabalha com um sistema de ensino próprio, específico, e isso terá um impacto na mensalidade ou um valor que acrescerá em tantos por cento a mensalidade. Ok. Agora, o que nós temos visto, e isso com bastante pesar, Edgar, é escolas, ou são escolas que têm direcionado a compra de livros para determinada editora, para determinado livreiro e mais, sob a argumentação de que aquele livro é um livro personalizado, quando na verdade você tirando a capa o livro é exatamente igual ao que uma livraria comercializa. Então isso, um golpezinho, isso nos causa estranheza, é claro. Quer dizer, eu mudo a capa, isso eu vi pessoalmente na minha sala lá no SIDOC, quer dizer, pais de alunos que foram com um livro tido como personalizado e com um livro comercializado pelas livrarias, e ele falava assim, Rafael, vamos lá na página 115, e a gente abria a página 115, era igual. Vamos no índice, o índice era igual. Então, isso de personalizado não tem nada. Eu troco a capa, que eu ponho o nome da escola, eu ponho um determinado, enfim, faço ali uma determinada mudança, mas o conteúdo em si não muda. Isso não pode. Então, a escola, se quiser ofertar, porque tem uma proximidade com a editora, com determinada livraria, pode indicar, mas não pode induzir ou condicionar. Esse é o ponto. Até porque os pais devem adotar os próprios mecanismos para baratear eventualmente o custo da lista. Então eles podem fazer uma compra coletiva, não é? Uma junção lá, 5, 10, 15 pais, se for a sala inteira melhor, o poder de barganha aumenta, o percentual de desconto também, enfim, e eles têm liberdade e autonomia para pesquisar o valor daquele exemplar na livraria, com o editor, na própria escola, pela internet. Então eu não posso induzir, condicionar ou obrigar a compra, isso é terminantemente proibido. Os pais devem ficar atentos a isso. Agora, olha, a inflação oficial deu 6%. Se você tem um reajuste de 8%, de 9%, de 10%, você até acha natural. Passou disso, questione. Claro. Tá certo? Porque é abuso. A escola construiu um outro prédio, fez algum tipo de investimento desse tipo? Não, não fez. O que a escola fez para cobrar de você, pai de aluno, do seu filho, ou para lhe dar um reajuste na mensalidade de 2013 para 2014 de 17%, 18%, 20%, 21%. Questione, o SIDOC está à disposição para receber esse tipo de reclamação e colaborar com você. Eu estou fazendo aqui a propaganda porque é a pura realidade e acho que o Rafael Quaresma está absolutamente certo, não é, Aldo? As pessoas têm que procurar os seus direitos e exigir os seus direitos. Você não pode aceitar passivamente uma diferença de preço abusiva, absurda, sem pé nem cabeça, como a gente tem acompanhado aí em algumas escolas, em alguns colégios renomados aqui na cidade. Edgar, a gente tem que quebrar esse paradigma de que o consumidor que reclama é o consumidor chato. Não, o consumidor que reclama é o consumidor que está tomando consciência dos seus direitos. E na dúvida, ele deve sim se valer de toda a estrutura da Prefeitura, da Secretaria de Cidadania, onde está o SIDOC, porque essa estrutura está lá à disposição. Se nós recebermos consultas ou não, nós estaremos lá para prestar o serviço. Então, na dúvida, utilize o canal. Pode ser pelo telefone, pode ser pessoalmente, por e-mail, o atendimento no Poupa Tempo, enfim. Então, o que eu digo sempre é que, na dúvida,
o consumidor, o munícipe, o cidadão deve fazer uso desses canais de comunicação. É isso que eu ia te perguntar, Rafael, se o SIDOC tem algum contato virtual, porque hoje o dia a dia das pessoas não é corrido. Claro, sim. E esse problema de consumo também tá dentro do dia a dia. Exatamente. Não é só na escola, no restaurante, é na rua. Claro. E às vezes a pessoa não tem tempo de se deslocar até o poupar tempo, né? Se tem algum canal virtual que a pessoa pode pegar e já entrar em acesso. Perfeito, Aldo. Tem sim. Nós temos o Disque Consumidor, não é? Que vai completar um ano agora em abril, que é o 0800 779 0151. Vamos lá devagarinho. 0800 779 0151. 0151. 0800 779 0151 é o Disque Denúncia. Disque Consumidor. Pode ser para denúncia também, mas pode ser para esclarecimento, para dúvidas. O nosso Léo pode colocar no ar o telefone que tem aí no GC. Tem aí no GC. Perfeito. Também, né? E esse Disque Consumidor, ele funciona de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, o horário administrativo do SIDOC. Mas nós temos, para as 24 horas aí do dia, finais de semana, o e-mail que nós recepcionamos, tem toda a equipe lá também pronta para responder, e não são poucas as mensagens que chegam nesse sentido, que é o sidoc-santos@santos.sp.gov.br. Por favor, aí devagarinho. Tá, sidoc-santos@santos.sp.gov.br. É traço, não é o underline lá. Então, sidoc-santos@santos.sp.gov.br. Faça a sua pergunta, tire a sua dúvida e nós esclarecemos. Muito bem, vamos para o segundo intervalo e voltamos já para continuar falando sobre o direito do consumidor aqui com o coordenador do SIDOC e com o Aldo também, em instantes. Estamos de volta, esse é o terceiro e último bloco do nosso painel regional, que nesta edição, com prazer, recebe o advogado Rafael Quaresma, coordenador do SIDOC, Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor aqui da cidade de Santos, e tem sempre a participação importante do nosso Aldo Neto também com a gente aqui, tá certo? Falamos muito sobre a questão de volta às aulas, material escolar, abuso, né, na questão dos preços dos materiais, venda casada e mensalidades, abuso no percentual, né, de elevação de mensalidade de 2013 para 2014, tudo isso você tem o SIDOC aí à sua disposição para fazer as suas reclamações. E vamos falar um pouquinho sobre telefonia celular neste último bloco, né, Aldo? Sim. Eu acredito que a telefonia celular deve ser uma das principais, se não a principal volume de reclamação que o SIDOC deve receber. Ainda mais a cidade está vivendo uma angústia de dezembro para cá, que o sinal da operadora Vivo mal funciona. Na zona noroeste... Né? Então não funciona nunca. Não é? Tem tido muita reclamação no SIDOC em cima disso, Rafa? Tem, Aldo. Olha, na semana passada, na sexta-feira, nós fizemos uma reunião lá no Paço Municipal, não é? Na Sala da Situação, com a participação do secretário Del Bosco, do Dr. Sandro, promotor de Justiça de Defesa do Consumidor aqui da cidade. Eu estava presente, o pessoal do Poupa Tempo, que atende diretamente lá as reclamações, recepciona as queixas, também estava, e um time grande da Vivo, não é? Tinha o pessoal do jurídico, do controle de qualidade, da área operacional, 2 engenheiros para explicar tecnicamente o que aconteceu, além do pessoal que faz toda essa intermediação entre a empresa e o SIDOC, o PROCON. Bom, enfim, nós tivemos 2 casos pontuais e um que vem gerando ainda reflexos até os dias atuais, que é o do pessoal da Zona Noroeste. Mas nós tivemos um apagão no dia 11 de dezembro e aí tecnicamente nos foi explicado o que houve de fato, não é? Então, rapidamente também para que o consumidor... Ninguém falava com ninguém. Ninguém falava. Aliás, foi um apagão não só na cidade de Santos, mas para toda a área de DDD 13. Não é? Então, pegou aí vários municípios da Baixada Santista. E lá, nessas explicações que nos foram passadas, o que a empresa explicou é que uma equipe trabalhava às margens da rodovia Padre Manuel da Nóbrega quando rompeu lá o cabo de fibra ótica que faz a transmissão desses dados. O sistema trabalha, eu não sabia disso, obtive essa informação com eles, o sistema trabalha em duplicidade, ou seja, quando se rompe o sistema que eles chamam de A, o sistema de repetição, o B, entra em funcionamento, ou já funciona, enfim, e não há nenhum colapso na rede. Então, os usuários não percebem, mas a empresa acionada vai reparar o sistema que foi rompido. Por uma fatalidade aí
do destino, não é? Segundo a empresa, uma outra equipe que fazia a obra, né? Uma outra equipe da Ecovias, isso tudo às margens das rodovias sob concessão Ecovias, agora na via Anchieta, uma outra equipe rompeu esse sistema de repetição B. Então o A, que já tinha sido rompido, com o rompimento do B, fez com que os sinais de telefone dessa operadora não existisse, e aí o motivo do apagão, que foi para tudo, foi para comunicação de dados, via comunicação de dados, sistema móvel e sistema fixo. Eles de fato repararam no mesmo dia, por volta de 15, 16 horas, salvo engano, foram 6 horas de apagão. E aí ponderaram lá conosco a adoção do que diz a Anatel, não é? Do que determina o regulamento da Anatel. Bom, nós ouvimos as explicações, mas não nos convencemos dela, né? Aliás, não ficamos satisfeitos, não com as explicações, que tecnicamente estavam muito boas, mas com o que a empresa tem para oferecer aos consumidores. Por quê, Edgar? Porque o que diz a Anatel, enquanto agência reguladora, não pode, em hipótese alguma, se sobrepor ao que diz o Código de Defesa do Consumidor, como lei federal que é, e uma lei que regula de maneira geral todas as relações de consumo, inclusive a de telefonia. Nós entendemos que isso que a Vivo ofereceu aos consumidores lá no dia 11 de dezembro é muito pouco, é muito pequeno em relação a prejuízos que efetivamente foram absorvidos por alguns consumidores. Nós não podemos dizer que todos os consumidores tiveram prejuízo, claro, além de não se comunicarem por 6 horas, mas alguns deixaram de fazer transações bancárias, experimentaram algum outro tipo de prejuízo que não apenas a impossibilidade de se falar. Negócio. Podem, exatamente. Se eu tenho um celular Vivo e eu trabalho com ele, estava sem sinal. Exatamente. O cara me ligou, não conseguiu me contratar, ligou para o Edgar, que é Nextel, e falou com ele. Falou, exatamente. Então, o que nós nessa reunião ponderamos, e aí também com o endosso do Ministério Público, do secretário Marcelo, enfim, nós ponderamos com a empresa que a lavratura, novamente aqui de multa, não é, de auto, de infração, de multa administrativa, é muito cômodo para nós. Isso não daria problema nenhum, e ali nós estamos falando talvez no teto da multa administrativa, que são 6 milhões de reais. Então, numa eventual aplicação de multa administrativa, podemos bater o teto da multa, que seria 6 milhões de reais. Mas de verdade, Edgar, não é isso que nós almejamos, não é isso que nós pretendemos. O que nós queremos é forçar uma reflexão por parte da empresa, e foi esse o recado que a diretoria que esteve presente conosco na sexta passada levou para a alta cúpula da companhia, e ficaram de voltar no dia 4 de fevereiro, então seria uma audiência aí de continuação ou em continuação no dia 4, para nos dizer se eles têm alguma proposta mais atrativa aos consumidores que não apenas esses simples créditos por conta da fração de horas na mensalidade subsequente. Esse foi o problema do dia 11, que atingiu a todos. Para o pessoal da Zona Noroeste, que também houve uma explicação técnica e convincente, não é, de um incêndio, ao que tudo indica, criminoso numa subestação lá da Zona Noroeste. Tem fotos, tem boletim de ocorrência, inquérito policial instaurado. Segundo a empresa, foi encontrado na área lá da subestação galão com uma substância que parece ser combustível, inflamável, enfim. Então, há indícios fortes, contornos aí de um incêndio, de certa forma até criminoso, não é? E isso atingiu os bairros da Zona Noroeste. Lá nós estamos falando de 3 mil consumidores que trabalham com a operadora Vivo, consumidores de telefonia fixa e Speed, não é? E transmissão de dados via Speed. A empresa empenhou aí os esforços para a solução do problema, mas um novo incêndio criminoso também atingiu essa mesma subestação quando ela estava em restauração, lá, enfim, em reconstrução. Bom, lá a empresa foi um pouco mais generosa no trato dispensado ao consumidor. Por quê? Não cobrou a conta de janeiro referente a dezembro e não cobrará a conta de a conta de janeiro a vencer em fevereiro. Além disso, concedeu R$100 de crédito para estes consumidores falarem, não é? Já que eles estão privados do seu telefone fixo, e também enviou o modem, aquele modem de espetar no computador, para a possibilidade de utilização de internet, aqueles que são assinantes, obviamente, desse serviço.
é algo melhor, é algo realmente que, de certa forma, minimiza os prejuízos dos consumidores, mas não ressarce aqueles que tiveram prejuízo. Então, resumidamente, o que nós pleiteamos e ponderamos com a empresa foi canal direto de atendimento do SIDOC Santos com o hotline lá, o hotphone da empresa, porque nós não temos tido essa possibilidade. Há casos de atendentes nossos que ficam 40 minutos para resolver o problema do consumidor que está lá no balcão de atendimento do Poupa Tempo, isso é inadmissível, trava o nosso sistema, trava toda a nossa organização lá para atendimento. Então precisamos de um canal direto de atendimento, precisamos fazer com que a empresa enxergue esses problemas desses consumidores. Eu não sei de quantos consumidores nós estamos falando. Lá são 3 mil na Zona Noroeste, mais alguns milhares em relação ao período do dia 11, mas eu tenho certeza, Edgar, que numa conta... acho que é a maior operadora. É a maior operadora, mas eu tenho certeza que numa conta muito boba e numa matemática ruim aqui, nada chegará sequer próximo de 6 milhões de reais de multa. É claro que se uma multa dessa for aplicada, a empresa recorrerá administrativamente, não pagará imediatamente, mas enfim, o problema do consumidor persistirá e nós queremos verdadeiramente resolver o problema do consumidor. Então, não queremos aplicar a multa, mas queremos fazer com que aqueles consumidores que nos procuraram ou que vierem a nos procurar relatando prejuízos que efetivamente tiveram, que a empresa forme uma comissão, uma sindicância, enfim, apure, verifique realmente se procede ou não aqueles prejuízos, mas acene com uma possibilidade de acordo. Isso é muito importante e é isso que nós esperamos. Agora no dia 4 teremos novidade, depois eu reporto a você e seus telespectadores o que virá lá no dia 4. Alguma coisa ainda para encerrar, Aldo? Não, realmente a Vivo hoje é uma das operadoras que mais tem gente na região, até porque o serviço das outras também está deixando a desejar. E olha, eu tenho muitas pessoas que eu conheço que estão abandonando o Nextel, claro, e migrando para a Vivo, e mesmo assim a Vivo é o que tem mais problema. Você falou no início, Aldo, das reclamações, esse número eu tenho por conta da semana passada, é um número que parou na quinta-feira passada, dia 23, mas do dia 2 ao dia 23, o SIDOC de Santos recepcionou 80 reclamações envolvendo telefonia. Então, serviços de telefonia. Não só de uma operadora, de toda. De telefonia, seja falta de sinal, cobrança indevida, serviço não contratado, tudo, 80. Das 80 reclamações, 60 eram Vivo. Então, é isso que a empresa precisa saber, que alguma coisa não está bem, não está certo, e ela precisa agir e precisa dispensar atenção devida ao consumidor aqui de Santos. Muito bem, a gente agradece aqui no finalzinho do painel regional a participação sempre importante do Rafael Quaresma, coordenador do SIDOC, Centro de Informação, Defesa e Orientação ao consumidor aqui de Santos, que fica lá no Poupa Tempo, na área central da cidade. Tem aí o 0800 779 0151, 0800 779 0151, para você entrar em contato, e o e-mail sidoc-santos.sp.gov.br. Está aí na tela. Está aí na telinha, né? Para você acompanhar e conferir. Rafael, obrigado e até uma outra, viu? Muito obrigado, eu que agradeço, Edgar, um prazer. Obrigado, Aldo, valeu, hein? Obrigado, Edgar, Rafael. Obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Regional volta amanhã, sempre às 10 da noite, na sequência do programa do JB. E, ao 13h30 da tarde, tem sempre nosso primeiro encontro do dia, o Painel Regional Debates. Obrigado, tchau.